E se eu te dissesse que houve uma mulher que comandou um exército de 10.000 homens e derrotou 900 carros de ferro em uma única batalha? E se eu te contasse que essa mesma mulher previu com exatidão o momento e o local onde o general inimigo seria morto por outra mulher? Essa não é uma lenda, não é mitologia, é história registrada nas Escrituras Sagradas e aconteceu há mais de 3.000 anos nas montanhas de Israel. Uma história tão poderosa que mudou para sempre o conceito de liderança feminina no povo de Deus. Você já se perguntou por que Deus escolheu uma mulher para liderar Israel em um dos momentos mais críticos de sua história? Por que, em uma sociedade patriarcal, onde mulheres raramente tinham voz, o Senhor levantou não apenas uma, mas 2 mulheres para executar um dos planos de batalha mais audaciosos já registrados? A resposta vai te surpreender. E mais, vai revelar segredos proféticos sobre o papel da mulher nos últimos dias que a maioria dos cristãos desconhece. Estamos falando de Débora, a única mulher juíza de Israel, profetisa, estrategista militar, mãe espiritual de uma nação, uma mulher que julgava debaixo de uma palmeira e cujas palavras faziam reis tremerem. Mas há algo que poucos sabem. Débora carregava um segredo profético tão poderoso que sua história ecoa até hoje. Um segredo sobre a autoridade espiritual feminina que pode mudar completamente sua compreensão sobre o chamado de Deus para as mulheres. Imagine a cena. O povo de Israel oprimido há 20 anos. 900 carros de ferro, o equivalente aos tanques de guerra modernos, controlados pelo general Císera, esmagando qualquer tentativa de resistência. O povo clamando por libertação. E então Deus responde, mas não da forma que esperavam. Ele não enviou um guerreiro musculoso, não levantou um rei poderoso. Ele chamou uma mulher que passava seus dias debaixo de uma palmeira, ouvindo as causas do povo e profetizando a palavra do Senhor. Por quê? O que Deus estava querendo ensinar? E como essa escolha divina se conecta com as profecias sobre os últimos tempos? Prepare-se. O que você está prestes a descobrir sobre Débora vai abalar suas convicções sobre liderança, profecia e o poder transformador de uma mulher ungida por Deus. Esta é uma história de coragem sobrenatural, estratégia divina e 2 mulheres que mudaram o curso da história com suas próprias mãos. Estamos no ano 1200 a.C., aproximadamente. Israel não tem rei. É o período dos juízes, uma era turbulenta onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Imagine um tempo sem governo central, sem exército organizado, onde cada tribo lutava por sua própria sobrevivência. As montanhas de Efraim. É aqui que nossa história começa. Entre Ramá e Betel, numa região montanhosa e estratégica, crescia uma palmeira que se tornaria o tribunal mais importante de Israel. Não era um palácio, não era um templo, era uma simples palmeira, mas debaixo dela sentava-se a mulher mais poderosa daquela geração. 20 anos. Esse é o tempo que Israel estava sob o domínio cruel de Jabim, rei de Canaã, e seu general Císera. 20 anos de opressão, humilhação e sofrimento. Para você ter uma ideia do poder militar deles, 900 carros de ferro. Na época, isso era como ter a força aérea mais poderosa do mundo. Cada carro de ferro equivalia a dezenas de soldados a pé. Era tecnologia de ponta, invencível, aterrorizante. Císera comandava suas forças de Harosete-Agoim, uma fortaleza estratégica no Vale de Jezreel. Dali, ele controlava as principais rotas comerciais e militares. Israel estava sufocado, sem armas de ferro, pois os filisteus e cananeus monopolizavam a tecnologia. Os israelitas eram como ovelhas diante de lobos. O Vale de Jezreel, lembre-se deste nome. É o mesmo vale onde, segundo as profecias, acontecerá a batalha do Armagedon. Coincidência? Não no plano de Deus.
O local onde Débora conquistou uma vitória impossível é o mesmo onde acontecerá a batalha final dos tempos. Há um mistério profético aqui que precisamos desvendar. Mas voltemos ao contexto. Israel estava fragmentado. Cada tribo cuidava de seus próprios interesses. Não havia unidade, não havia esperança. As estradas estavam desertas porque ninguém se atrevia a viajar. Os soldados de Císera controlavam tudo. O comércio havia parado, a economia estava em colapso e o pior, Israel havia se afastado de Deus. Novamente, como sempre acontecia naquele período cíclico de apostasia, opressão, clamor e libertação. Eles adoravam Baal e Aserá, os deuses cananeus. Haviam se esquecido do Deus que os tirou do Egito, mas Deus não havia se esquecido deles. E é aqui que a geografia se torna profética. A palmeira de Débora ficava em um ponto alto, entre duas cidades significativas, Ramá, que significa lugar alto, e Betel, que significa casa de Deus. Débora julgava literalmente entre o lugar alto e a casa de Deus, uma posição que simbolizava perfeitamente seu papel como intermediária entre o céu e a terra. Daquela palmeira, ela podia ver grande parte do território de Israel. Era um ponto estratégico não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Ali, no alto das montanhas, mais perto do céu, uma mulher ouvia tanto os clamores do povo quanto a voz de Deus. Débora não era uma juíza comum. Seu nome significa abelha. E como uma abelha, ela produzia o mel da sabedoria divina enquanto carregava o ferrão da justiça. Ela era casada com Lapidote, cujo nome curiosamente significa tochas ou relâmpagos. Juntos, eles formavam um casal profético, a abelha e o relâmpago, a doçura e o poder. Mas quem era Débora antes de se tornar juíza? As Escrituras a apresentam de forma única. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Note a ordem. Primeiro profetisa, depois esposa, depois juíza. Sua identidade principal estava em seu chamado profético. Todo dia, homens e mulheres subiam as montanhas para buscar justiça debaixo da palmeira. Imagine a cena. Uma fila de pessoas esperando, cada uma com sua causa, sua dor, sua questão. E lá estava Débora, ouvindo, orando, profetizando, julgando, não com a força bruta, mas com sabedoria divina. Até que um dia, algo mudou. O Espírito do Senhor veio sobre ela com uma mensagem específica. Era hora de guerra, mas não seria uma guerra comum. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali. Baraque era um guerreiro, provavelmente já conhecido por sua bravura. Mas o que Débora tinha a dizer o deixaria perplexo. Assim ordena o Senhor, Deus de Israel: vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Eu atrairei a ti para o ribeiro de Quisson. Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o entregarei nas tuas mãos. Pare e pense, uma mulher convocando um general, uma profetisa dando ordens militares, e não ordens quaisquer. Era um plano que parecia suicídio. 10.000 homens a pé contra 900 carros de ferro. No vale, onde os carros teriam toda a vantagem. Humanamente falando, era loucura. A resposta de Baraque revela algo profundo. Se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Alguns interpretam isso como covardia, mas eu vejo diferente. Baraque reconheceu algo que muitos líderes hoje não reconhecem. Sem a presença profética, sem a unção divina, toda força humana é inútil. Ele não estava sendo covarde, estava sendo sábio. Ele sabia que a presença de Débora garantia a presença de Deus. Mas a resposta de Débora continha uma advertência profética. Certamente irei contigo, mas não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. 2 mulheres.
Deus usaria duas mulheres para destruir o poder que oprimia Israel por 2 décadas. Por quê? O que Deus estava dizendo através disso? Quando Débora se levantou para ir com Baraque, algo sobrenatural aconteceu. As tribos que estavam divididas começaram a se unir. Homens que há anos viviam no medo pegaram suas armas improvisadas. A presença de uma mulher ungida despertou a coragem adormecida de uma nação inteira. Mas havia resistência. Nem todas as tribos responderam ao chamado. Algumas ficaram em suas tendas, cuidando de seus rebanhos, ignorando o chamado para a batalha. E Débora, em seu cântico posterior, não deixaria isso passar em branco. Ela profetizaria bênçãos sobre os que vieram e maldições sobre os que se omitiram. Você sabia que Débora é mencionada como mãe em Israel? Esse título não era apenas honorífico, ele revelava uma dimensão espiritual profunda. Enquanto os homens daquela geração falhavam em liderar, Deus levantou uma mãe espiritual para nutrir, proteger e guiar seu povo. Há um paralelo impressionante aqui com os dias atuais. Quantas vezes vemos mulheres assumindo a liderança espiritual em suas famílias porque os homens abdicaram de seu papel? Quantas Déboras modernas estão sustentando a fé de gerações inteiras? Mas vamos mais fundo nas curiosidades desta história. O Monte Tabor, escolhido como ponto de reunião do exército, não foi uma escolha aleatória. Este monte tem 588 metros de altura e oferece uma visão de 360 graus do Vale de Jezreel. Mas há mais. Segundo a tradição judaica, foi neste mesmo monte que, séculos depois, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Coincidência? No reino de Deus não existem coincidências. O lugar onde Débora conquistou uma vitória impossível através da fé é o mesmo onde Jesus revelou sua glória divina. Há uma conexão profética aqui. Tanto Débora quanto Jesus mostraram que a verdadeira vitória vem não da força humana, mas da revelação e do poder divino. Outro fato fascinante: a batalha aconteceu próximo ao rio Quizon. Este não é um rio qualquer. Em tempos de seca, ele é apenas um leito seco, mas nas chuvas transforma-se numa torrente violenta. E aqui está o milagre que muitos não percebem. Deus enviou uma tempestade no momento exato da batalha. Os 900 carros de ferro, o orgulho do exército de Sísera, ficaram atolados na lama. A tecnologia que os tornava invencíveis tornou-se sua perdição. Isso me lembra de algo. Quantas vezes confiamos em nossa própria tecnologia, em nossas forças e recursos, esquecendo que Deus pode transformar nossa maior vantagem em nossa maior fraqueza. Quantas vezes o que consideramos nossa segurança torna-se nossa prisão? Há também um detalhe que passa despercebido. Débora convocou especificamente homens das tribos de Naftali e Zebulon. Por quê? Estas eram as tribos mais oprimidas por Sísera, as que mais sofriam sob seu domínio. Deus escolheu usar os mais fracos, os mais feridos, para conquistar a maior vitória. É o princípio divino em ação. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Hoje, Ele continua fazendo o mesmo, usando os improváveis, os rejeitados, os que foram dados como perdidos para realizar seus maiores milagres. Mas há um mistério ainda maior nesta história. O número 900 aparece com destaque: 900 carros de ferro. Na numerologia bíblica, 9 é o número do julgamento divino e 100 representa a plenitude. Multiplicados, 900 representa o julgamento completo e total. Deus estava dizendo: chegou a hora do julgamento sobre a opressão de meu povo. E não podemos ignorar o significado profético do Vale de Jezreel, também conhecido como Megido. É exatamente neste vale que, segundo o Apocalipse, acontecerá a batalha final entre o bem e o mal. A vitória de Débora neste local específico é uma prefiguração,
uma sombra profética da vitória final de Cristo sobre todos os seus inimigos. Agora chegamos a uma parte que muitos pregadores evitam discutir: as polêmicas em torno da liderança feminina de Débora. Por que Deus escolheu uma mulher num tempo em que isso era considerado inadequado? Seria isso uma exceção ou um princípio divino? Vamos encarar a verdade. Havia homens disponíveis. Baraque era um general capaz. Havia outros líderes tribais, mas Deus deliberadamente escolheu Débora. Isso não foi acidente nem exceção, foi uma declaração divina. Alguns argumentam que Débora só liderou porque não havia homens dispostos, mas isso não se sustenta biblicamente. Baraque estava disposto. Ele apenas reconheceu que precisava da unção profética que estava sobre Débora. A questão não era a falta de homens, mas a escolha soberana de Deus. E aqui está a polêmica que incomoda muitos. Débora exercia autoridade sobre homens. Ela dava ordens a Baraque, ela convocava as tribos, ela profetizava julgamento e bênção. Como reconciliar isso com interpretações que limitam o papel feminino na liderança espiritual? A resposta está em entender que Deus não está preso às nossas convenções culturais. Ele levanta quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. E muitas vezes Ele escolhe justamente aqueles que o sistema religioso rejeita para mostrar que o poder vem dele, não de estruturas humanas. Mas havia resistência. O Cântico de Débora, registrado em Juízes 5, revela que nem todas as tribos responderam ao chamado. Ruben ficou entre os apriscos, ouvindo o balido das ovelhas. Gileade ficou além do Jordão. Dan permaneceu em seus navios. Aser assentou-se na costa do mar. Por quê? Medo? Sem dúvida, mas também preconceito. Como seguir uma mulher para a batalha? Como aceitar ordens de alguém que deveria estar em casa cuidando dos filhos? O machismo daquela época, que persiste até hoje, fez com que muitos perdessem a oportunidade de participar de um dos maiores milagres da história de Israel. E a outra polêmica, a violência da história. Jael, a mulher que mataria Sísera, o fez de forma brutal. Um prego atravessado em sua têmpora enquanto dormia. Como uma história tão violenta pode ser celebrada? Como Débora pôde cantar louvores sobre isso? Precisamos entender o contexto. Sísera havia oprimido Israel por 20 anos. Quantas mulheres ele havia violentado? Quantas crianças havia matado? Quantas famílias destruído? A justiça divina, às vezes, vem de formas que nos chocam, mas que são proporcionais ao mal cometido. Além disso, há o aspecto profético. Sísera morreu pelas mãos de uma mulher, em aparente paz, confiando numa falsa segurança. É uma imagem profética de como o inimigo de nossas almas será derrotado. Não em grande batalha, mas através da aparente fraqueza, no momento em que se sentir mais seguro. Mas talvez a maior polêmica seja esta. Se Deus usou Débora de forma tão poderosa, por que a igreja muitas vezes limita o papel das mulheres? Se o Espírito Santo ungiu uma mulher para liderar a nação, profetizar e comandar exércitos, por que hoje dizemos que mulheres não podem fazer certas coisas no reino? Vamos mergulhar nas camadas proféticas desta história que a maioria dos estudos bíblicos ignora. Débora não era apenas uma juíza. Ela era um tipo profético, uma sombra de realidades espirituais maiores que se manifestariam através dos séculos. Primeiro, observe o timing divino. Débora surge após 20 anos de opressão. 20 é o número da expectativa completa, da maturidade para a mudança. José esperou 20 anos desde que foi vendido até se tornar governador. Jacó trabalhou 20 anos na casa de Labão. Quando Deus levanta Débora após 20 anos, Ele está dizendo: o tempo da espera acabou. A hora da libertação chegou. Mas há camadas mais profundas. Débora julgava debaixo de uma palmeira, e palmeiras na Bíblia simbolizam justiça e prosperidade.
O justo florescerá como a palmeira, diz o Salmo 92:12. A palmeira é uma das poucas árvores que dobra, mas não quebra nas tempestades. Que imagem poderosa! Débora ministrava justiça de um lugar que simbolizava flexibilidade com firmeza, graça com verdade. Agora, conecte isso com a revelação do Apocalipse. João vê uma multidão com palmas nas mãos, adorando diante do trono. As mesmas palmas que simbolizavam a justiça de Débora aparecem na adoração celestial. Há uma linha profética conectando a palmeira de Débora com a vitória final dos santos. O Espírito Santo também revela algo impressionante através dos nomes. Débora, abelha, era casada com Lapidote, tochas, relâmpagos. A abelha produz mel, símbolo da palavra de Deus, doce ao paladar. Os relâmpagos representam a manifestação poderosa da presença divina. Juntos, eles representam a combinação perfeita, a doçura da palavra com o poder da manifestação divina. Mas vamos ainda mais fundo. A estratégia que Deus deu a Débora era humanamente ilógica. Levar o exército para o Monte Tabor significava abandonar a vantagem do terreno montanhoso e descer para o vale onde os carros de ferro teriam supremacia total. Por que Deus mandaria seu povo para o que parecia ser morte certa? Porque Deus queria mostrar que a vitória não vem da estratégia humana, mas da obediência à palavra profética. Quantas vezes Deus nos chama para descer ao vale, abandonar nossas seguranças, confiar apenas em sua palavra? Quantas vitórias perdemos por confiar mais em nossa lógica do que em sua revelação? E aqui está uma revelação que poucos percebem. A tempestade que Deus enviou não foi apenas uma ajuda tática. No hebraico, a mesma palavra usada para o Espírito de Deus, ruach, também significa vento. Quando Deus enviou a tempestade, Ele estava dizendo: meu Espírito está lutando por vocês. Os carros de ferro atolados na lama são uma imagem profética poderosa. O que o homem constrói para oprimir, Deus pode transformar em prisão. As mesmas rodas que traziam terror agora giravam no vazio. A tecnologia que parecia invencível tornou-se inútil diante do poder do Espírito. Mas há ainda o mistério de Jael. Por que Deus escolheu uma segunda mulher para completar a vitória? Jael não era nem israelita, ela era quenita, descendente do sogro de Moisés. Uma gentia usada por Deus para executar julgamento sobre o inimigo de Israel. Isso prefigura algo tremendo, a salvação que viria aos gentios. Assim como Jael, não sendo do povo escolhido, tornou-se instrumento de libertação, assim também os gentios seriam enxertados na oliveira e participariam das promessas de Israel. O método que Jael usou, um prego de tenda, também é profético. As tendas representam nossa habitação temporária neste mundo. O prego que as fixa representa aquilo que nos dá estabilidade em nossa jornada. Jael usou um instrumento do cotidiano doméstico para derrotar o grande general. Deus usa as coisas simples, as ferramentas do dia a dia, para realizar seus maiores feitos. E então, aconteceu o impossível. No dia marcado, Débora se levantou. Levante-se, Baraque, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Porventura não saiu o Senhor adiante de você? Estas palavras ecoaram pelo acampamento. 10.000 homens, armados precariamente, olharam para aquela mulher profetisa. Nos olhos dela não havia dúvida, não havia medo, havia fogo, o fogo da certeza divina, a chama inabalável de quem ouviu de Deus. E eles desceram. Imagine a cena: 10.000 homens descendo do Monte Tabor, deixando a segurança das alturas, marchando direto para o que parecia ser morte certa. Lá embaixo, no vale, 900 carros de ferro os esperavam. O som do metal, o relinchar dos cavalos, os gritos de guerra do exército de Sísera. Mas então, o céu escureceu. Nuvens que não estavam previstas começaram a se formar. O vento mudou.
E em questão de minutos, uma tempestade como há muito não se via naquela região desabou sobre o vale. O rio Quizon, antes um filete d'água, transformou-se numa torrente furiosa. A terra seca virou lama. Os carros de ferro, o orgulho de Sísera, começaram a atolar. As rodas giravam sem sair do lugar, os cavalos em pânico, os soldados tentando empurrar, puxar, libertar os carros, que agora eram prisões de metal. E foi nesse momento que o exército de Israel atacou. Não mais em desvantagem. Agora, a infantaria tinha supremacia sobre os carros imobilizados. O que era força tornou-se fraqueza. O que era vantagem tornou-se maldição. Sísera percebeu que a batalha estava perdida. O grande general, terror de Israel por 2 décadas, abandonou seu carro e fugiu a pé. Que humilhação! O comandante dos carros de ferro correndo na lama como um soldado qualquer. Mas para onde fugir? Seus pés o levaram à tenda de Heber, o queneu. Heber tinha paz com Jabim, rei de Canaã. Ali ele estaria seguro. Ali ele poderia se esconder até o perigo passar. Jael saiu ao seu encontro. Entre, meu senhor, entre comigo, não tenha medo. Que alívio Sísera deve ter sentido. Uma mulher amiga, uma tenda segura, longe do campo de batalha. Ele entrou e ela o cobriu com um cobertor. Dê-me um pouco de água, pois tenho sede, ele pediu. Mas Jael fez mais. Abriu um odre de leite e lhe deu de beber. O leite morno, reconfortante, começou a fazer efeito. O cansaço da batalha, o alívio de estar seguro, o calor do cobertor. Sísera adormeceu profundamente. O homem que nunca baixava a guarda, dormindo na tenda de uma mulher. O general invencível, vulnerável como uma criança. Jael se aproximou silenciosamente. Em suas mãos, um martelo e uma estaca de tenda. Ferramentas domésticas. Instrumentos que ela usava todo dia para armar e desarmar tendas. Mas naquele momento, tornaram-se armas de justiça divina. Com precisão certeira, ela cravou a estaca através da têmpora de Sísera, fixando-o ao chão. O opressor de Israel morreu sem dar um grito, sem empunhar uma espada, sem a glória de morrer em batalha. Morreu pelas mãos de uma mulher, como Débora havia profetizado. Quando Baraque chegou em perseguição, Jael saiu ao seu encontro. Venha, eu lhe mostrarei o homem que você procura. E lá estava Sísera, o terror de Israel, morto no chão de uma tenda, derrotado não por um exército, mas por uma dona de casa corajosa. Naquele dia, Israel não apenas venceu uma batalha. O jugo de 20 anos foi quebrado. As tribos que haviam participado da batalha cantavam vitória. E Débora, a profetisa, a mãe em Israel, compôs um dos cânticos mais poderosos das Escrituras. O que aprendemos com esta história que pode transformar nossa caminhada espiritual hoje? As lições são profundas e multifacetadas, cada uma revelando aspectos do caráter de Deus e de como Ele opera em nossas vidas. Primeira lição: Deus não está limitado por nossas expectativas culturais ou religiosas. Ele escolheu uma mulher para liderar porque Ele olha o coração, não o gênero. Quantas vezes limitamos o agir de Deus porque não se encaixa em nossas caixas teológicas? Quantos milagres perdemos porque Deus escolheu usar um vaso que consideramos inadequado? Pense nisso. Se você estivesse lá, seguiria uma mulher para a batalha? Seria honesto consigo mesmo? Muitos hoje dizem que sim. Mas na prática, quantos reconhecem e se submetem à liderança espiritual feminina quando Deus a estabelece? O preconceito que impediu algumas tribos de lutar ainda existe em nossos corações? Segunda lição: a verdadeira autoridade vem da intimidade com Deus, não de posições ou títulos. Débora tinha autoridade porque passava tempo debaixo da palmeira, não apenas julgando, mas buscando a face de Deus. Sua autoridade fluía de sua comunhão, não de sua posição.
Hoje corremos atrás de títulos, posições, reconhecimento, mas Débora nos ensina que a verdadeira influência espiritual nasce no lugar secreto. Quantas horas passamos debaixo da nossa palmeira buscando ouvir a voz de Deus antes de falar em seu nome? Terceira lição: Deus transforma nossas desvantagens em vitórias. Os carros de ferro eram invencíveis, até Deus enviar a chuva. Nossa fraqueza se torna o palco para o poder divino. Paulo entendeu isso quando disse: "Quando sou fraco, então é que sou forte." O que você considera sua maior desvantagem hoje? Sua falta de recursos? Sua limitação física? Sua história de fracassos? Débora nos mostra que Deus especializa-se em usar o improvável para realizar o impossível. Os 10.000 homens mal armados venceram porque Deus lutou por eles. Quarta lição: a obediência à palavra profética, mesmo quando não faz sentido lógico, libera o sobrenatural. Descer para o vale era loucura militar, mas era ordem divina. Quantas vezes Deus nos manda fazer algo que contraria toda a lógica humana? A fé não é ausência de medo, é obediência na presença do medo. Quinta lição: Deus usa os rejeitados e marginalizados para seus maiores feitos. 2 mulheres, numa sociedade patriarcal. Uma delas nem era israelita, mas foram elas que Deus escolheu para libertar seu povo. Você se sente rejeitado, marginalizado, considerado inadequado para o serviço do reino? A história de Débora e Jael grita através dos séculos: Deus te vê, Deus te escolhe, Deus te usa. Sexta lição: a unção quebra o jugo. Por 20 anos, Israel viveu oprimido. Mas quando uma mulher ungida se levantou, o jugo de 2 décadas foi quebrado em um dia. Não subestime o poder da unção em sua vida. Um momento no Espírito pode quebrar cadeias que você carrega há anos. Sétima lição: Deus honra a parceria entre homens e mulheres no reino. Débora não desprezou Baraque, ela foi com ele. Baraque não competiu com Débora, ele reconheceu a unção dela. Juntos, em parceria santa, conquistaram a vitória. O reino de Deus não é sobre competição entre gêneros, mas sobre cooperação ungida. Quando homens e mulheres trabalham juntos, reconhecendo e honrando os dons uns dos outros, o inferno treme. Agora deixe-me conectar esta história antiga com sua realidade hoje. Você pode estar pensando: isso aconteceu há 3.000 anos. O que tem a ver comigo? Tudo, minha querida. Absolutamente tudo. Vivemos dias em que o espírito de Císera ainda oprime o povo de Deus. Não com carros de ferro literais, mas com fortalezas espirituais que parecem invencíveis, depressão que dura anos, vícios que escravizam gerações, casamentos destruídos, filhos rebeldes, ministérios estagnados, sonhos mortos. Quantas de vocês se sentem como Israel naqueles 20 anos de opressão? Clamando, orando, jejuando, mas os carros de ferro da adversidade parecem invencíveis. Quero profetizar sobre sua vida. Deus está levantando Déboras nesta geração. Talvez você seja uma dessas Déboras. Talvez Deus tenha colocado em você uma unção profética, uma palavra de autoridade, uma capacidade de liderar que você tem medo de assumir porque mulher não pode isso. Ou quem sou eu para fazer aquilo? Ouça o que o Espírito está dizendo. Chegou a hora de você sair de debaixo da palmeira e convocar os exércitos. Chegou a hora de profetizar sobre os vales secos. Chegou a hora de decretar que os carros de ferro do inimigo ficarão atolados. Mas preciso ser prática. Como isso funciona no dia a dia? Primeiro, encontre sua palmeira, seu lugar de intimidade com Deus. Débora tinha autoridade porque tinha intimidade. Onde é seu lugar secreto? Quando foi a última vez que você passou tempo de qualidade ouvindo a voz de Deus, não apenas apresentando sua lista de pedidos? Segundo, não espere que as circunstâncias sejam perfeitas.
Israel tinha 10.000 homens mal armados contra 900 carros de ferro. Se Débora esperasse condições ideais, nunca teria havido libertação. Pare de esperar o momento perfeito. O momento é agora. Terceiro, identifique os baraques em sua vida. Quem são as pessoas que Deus colocou ao seu redor para lutarem com você? Débora não foi sozinha. Ela reconheceu que precisava de baraque. Orgulho espiritual nos isola, humildade santa nos conecta. Quarto, prepare-se para a resistência. Nem todas as tribos apoiaram Débora, nem todos vão apoiar você. Quando Deus te levantar, alguns vão questionar, criticar, se opor. Não foi diferente com Jesus. Por que seria diferente com você? Quinto, profetize sobre sua situação. Débora não apenas esperou Deus agir, ela profetizou a vitória antes dela acontecer. Que tal parar de falar sobre seus problemas e começar a profetizar as promessas de Deus? Morte e vida estão no poder da língua. Sexto, seja uma Jael quando necessário. Às vezes, a vitória vem através de ações práticas corajosas. Jael não orou para que Sísera morresse. Ela agiu. Fé sem obras é morta. O que Deus está esperando você fazer? Que estaca você precisa cravar? Sétimo, celebre as vitórias. Débora compôs um cântico após a vitória. Quando foi a última vez que você celebrou o que Deus fez? Estamos tão focados no que falta que esquecemos de agradecer pelo que já conquistamos. Para as mulheres que estão assistindo, Deus está restaurando a honra devida às suas filhas. Por muito tempo, a religião limitou, oprimiu, silenciou vocês. Mas o Espírito de Deus está soprando mudança. Déboras estão sendo despertadas, profetisas estão sendo ativadas, líderes estão sendo ungidas. Para os homens que nos assistem, sejam como Baraque. Reconheçam e honrem a unção de Deus nas mulheres ao seu redor. Não vejam isso como ameaça, mas como bênção. Quando homens e mulheres fluem juntos no propósito de Deus, o inferno não pode prevalecer. Chegamos ao final desta jornada poderosa através da história de Débora, mas quero deixar gravado em seu coração. Esta não é apenas uma história do passado. É uma palavra profética para você hoje. Vimos como Deus levantou uma mulher improvável, num tempo improvável, para realizar o impossível. Aprendemos que os carros de ferro que nos aterrorizam podem ficar atolados com uma palavra profética ungida. Descobrimos que Deus não está preso às nossas limitações culturais ou religiosas. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Mas deixe-me profetizar sobre você que está me assistindo agora. Deus está dizendo que acabou o tempo da opressão em sua vida. Assim como Israel sofreu por 20 anos até Débora se levantar, você tem sofrido sob o jugo do inimigo. Mas ouça o que o Espírito está dizendo. Levanta-te. Este é o dia que eu entreguei seus inimigos em suas mãos. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa sua idade, sua história, suas limitações. Se Deus pôde usar uma mulher numa sociedade machista para libertar uma nação inteira, Ele pode usar você para libertar sua família, sua cidade, sua geração. O segredo está em fazer como Débora. Encontre sua palmeira. Cultive intimidade com Deus. Deixe que a palavra profética flua através de você. E quando Deus mandar você descer ao vale, não tema. Os carros de ferro do inimigo ficarão atolados. Quero orar por você agora. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, assim como levantaste Débora há 3.000 anos, levanta Déboras e Baraques nesta geração. Quebre todo o jugo de opressão na vida de quem está assistindo. Que os carros de ferro do inimigo fiquem atolados hoje. Ativa a unção profética. Desperta a coragem santa. Que homens e mulheres se levantem juntos para conquistar as vitórias que tu já decretaste. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde para você.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda levanta Déboras hoje. Alguém que precisa saber que não importa o tamanho dos carros de ferro, nosso Deus é maior. E se você ainda não se inscreveu no canal Chama da Palavra, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação poderosa que Deus tem para a sua vida. Cada semana trazemos histórias bíblicas com revelações proféticas que vão transformar sua caminhada espiritual. Antes de ir, quero recomendar que você assista ao vídeo As Duas Testemunhas do Apocalipse. Elas já estão entre nós. O espírito profético que estava sobre Débora tem conexão direta com as duas testemunhas dos últimos dias. Você vai se surpreender com as revelações. Lembre-se, você não é apenas uma espectadora da história, você é uma fazedora de história. Assim como Débora mudou o destino de Israel, Deus quer usar você para mudar o destino de sua geração. Que a unção da profetisa Débora repouse sobre sua vida. Que você julgue com justiça, profetize com autoridade e conquiste vitórias impossíveis. Que os céus se abram, que as chuvas caiam e que todo o carro de ferro do inimigo fique atolado diante do poder de Deus em sua vida. Até o próximo vídeo, minha querida, meu querido. Continue ardendo na chama da palavra.